Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, dando continuidade às palestras virtuais do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje vamos refletir sobre a passagem evangélica intitulada Deixai vir a mim os pequeninos, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Vamos ler toda a passagem para depois fazermos algumas reflexões sobre cada um dos versículos. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Essa passagem evangélica nos remete ao processo evolutivo, ao processo de crescimento evolutivo das criaturas. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. E traziam-lhe meninos. Podemos ver aí o processo intercessório, porque os meninos eram levados até Jesus, o que significa, ou simboliza, segundo entendemos, que eles ainda não tinham condições de ir por si só. Eram levados e traziam-lhe meninos. Traziam-lhe. O evangelho, a passagem evangélica não identifica quais as pessoas que traziam ou que levavam os meninos até Jesus. Podemos perceber aí, então, que poderia ser qualquer pessoa, de forma anônima. Pessoas abnegadas, abnegadas e piedosas, que levavam as crianças, os meninos até Jesus, para que Jesus lhes tocasse. E assim, trazendo para nós, para o nosso íntimo, para o nosso dia a dia, assim também podemos fazer, assim também podemos realizar diante de nossos semelhantes. Ajudá-los a ir até Jesus. E entendemos que, já conhecedores do Evangelho, com conhecimento, embora relativo, que já temos, devemos também ter em mente o desejo de auxiliar aqueles outros
que ainda não tem condições, por um motivo ou outro, pela sua pequenez, pelas suas dificuldades, de caminhar até Jesus. E nós sabemos que a solidariedade e a fraternidade são leis divinas. E assim devemos sempre proceder. Se já temos condições de dar alguns passos, de caminhar e procurar ir até Jesus, e Jesus simbolizando aí a sua doutrina de amor. Jesus, nessa passagem, como em todo o Evangelho, não simboliza, não significa apenas a pessoa física que esteve encarnada no mundo naquele momento, mas o governador espiritual do orbe terrestre, o nosso Senhor e Mestre, aquele que nos conduz, que nos orienta, que nos guia no caminho de aperfeiçoamento de nosso espírito. E nessa caminhada, é necessário que haja sempre o nosso esforço em prosseguir. Mas nessa caminhada, prosseguindo em direção ao Pai, em direção a Jesus, o nosso Mestre e Senhor, devemos também acolher, auxiliar aos nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles mais necessitados, que diante das suas dificuldades, às vezes imensas, não conseguem ainda caminhar por si só, na busca do aprendizado superior e da sublimação do espírito. Traziam-lhe meninos. Em algumas traduções, ao invés de meninos, está crianças ou criancinhas. Então, traziam-lhe meninos ou crianças. Nós entendemos que no estudo do Evangelho, buscando o significado espiritual das palavras e das mensagens do Cristo e das passagens evangélicas, nesse caso, meninos ou crianças não eram apenas crianças de idade física, na tenra idade física, mas crianças em termos de evolução. Crianças em termos de evolução. E mesmo observando, ou estudando, ou interpretando sob o ângulo da idade física, nós sabemos que as crianças podem ser espíritos já antigos que renascem em uma nova oportunidade reencarnatória, com a sua bagagem do pretérito, de acertos e muitas vezes de erros. Então, as crianças na idade física são muitas vezes espíritos mais velhos, mais antigos, que renascem em busca de uma nova oportunidade de aprendizado e de crescimento espiritual. E assim sendo,
analisando o versículo quanto às crianças em idade física, sobre esse ângulo, e sabendo que essas crianças, como já dizemos, podem ser espíritos mais antigos, que recebem uma nova oportunidade de reencarnarem na Terra, muitas vezes essas crianças trazem consigo não apenas as virtudes que já conquistaram, mas também as imperfeições, às vezes os vícios, que cultivaram em várias épocas e que ainda não souberam libertar deles. E que precisam receberem dos mais velhos, dos pais, dos educandos, a atenção, o zelo e a educação necessária para o burilamento de seus espíritos. E aí, nós observamos a necessidade dos pais, dos tutores, dos responsáveis, de aproveitar a idade infantil de seus filhos, de seus tutelados, em que eles se mostram mais acessíveis e moldáveis à educação, mais obedientes, para ajudá-los e educá-los convenientemente em termos de moral, de educação moral, para que eles consigam mais tarde, quando a bagagem do passado for aparecendo, ou for surgindo na adolescência e na maturidade, já conseguirem, de forma mais segura e serena, ir se educando a si próprios. Dessa forma, as crianças, no aspecto da idade física, passam pela infância mais dependentes, é um período em que estão mais dependentes dos pais, ou dos tutores, ou dos educandos, educadores. As crianças são mais dependentes, observam mais as atitudes dos pais, são mais acessíveis às orientações, às advertências, à educação. Porque a sua bagagem do pretérito, os seus pendores de outras reencarnações que trazem consigo, estão ainda adormecidos, ainda não desabrocharam. E o espírito passa pela infância física exatamente para isso. Para serem mais acessíveis à educação dos pais. De modo a ir corrigindo desde o nascimento, desde a tenridade, as tendências negativas. E aí nós nos lembramos também que diante do princípio da reencarnação,
as crianças de hoje poderão, no futuro, ser também nossos pais, quando reencarnarmos novamente. E dependeremos também delas, já maduras, a educação necessária para o nosso aprimoramento. Receberemos delas depois, em uma nova vida, as orientações, as instruções, e a educação de que necessitaremos para dar continuidade ao processo de aperfeiçoamento do nosso espírito. Por outro lado, ou por outro ângulo, o sentido espiritual de crianças, como já dissemos também, simbolizam os espíritos que ainda são meninos, crianças, que muitas vezes ainda engatinham no processo evolutivo. E aí, na verdade, essas crianças somos todos nós, que trazemos ainda no nosso espírito grande número de limitações, de imperfeições, de conflitos, de tendências, às vezes negativas. Pois vivemos num mundo de prova e expiações, em que aqueles espíritos que aqui cumprem, o que aqui fazem a sua evolução, através das variadas existências físicas, são ainda meninos. Seres muito distantes da perfeição, ainda muito imperfeitos. E que precisamos, todos nós, muitas vezes, sermos conduzidos, sermos levados até o nosso Mestre Jesus, até o seu Evangelho. Somos crianças diante daqueles que já evoluíram mais do que nós. Somos criaturas imperfeitas demais ainda, que precisamos sempre do auxílio, da intercessão de outros espíritos mais esclarecidos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Necessitamos, em nossas existências, do auxílio do alto, de nossos benfeitores espirituais a nos conduzirem pelo caminho do bem, pelo caminho da redenção espiritual, pelo caminho do aprimoramento de nossa alma, que muitas vezes precisamos ser advertidos e alertados para corrigirmos o rumo de nossa vida, para corrigirmos a nossa conduta. Então, em termos espirituais, em termos evolutivos, também somos crianças, que ainda dependemos e necessitamos do amparo, da condução, da orientação de espíritos mais evoluídos do que nós. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse.
para que Jesus lhes tocasse. Para que Jesus lhes tocasse. Por um ângulo, podemos ver aí a imposição das mãos. E esse ato de impor as mãos é antigo. E nos lembra hoje, ou simboliza hoje também, o passe em nossa casa espírita, em que trabalhadores do bem impõem as mãos numa transfusão de energias espirituais, psíquicas, numa transfusão de energias bioespirituais para a recomposição, muitas vezes, da saúde do corpo e para o fortalecimento do espírito na caminhada evolutiva. Mas entendemos que lhes tocasse, traziam-lhe meninos para que Jesus lhes tocasse, é mais profundo ainda. Jesus lhes tocasse, o tocar de Jesus é um tocar em profundidade. Não é apenas a canalização de recursos magnéticos e espirituais, mas tocar aí simboliza, significa tocar a alma. Tocar a intimidade do espírito. No sentido de ampliar o entendimento na absorção das lições evangélicas, dos ensinamentos do Cristo. Então, traziam-lhes meninos para que lhes tocasse. Tocar a alma. Para que o espírito, ainda criança em termos de evolução, sentisse no âmago do seu ser a necessidade de ouvir e de compreender as palavras do Mestre Jesus em seu evangelho de amor. De modo a tomar o evangelho do Cristo como roteiro seguro para a ascensão espiritual, para o aprimoramento do ser. Para a mudança de atitudes e de comportamentos equivocados, no modo de entendendo, compreendendo as lições do Mestre amado Jesus, cada um de nós, meninos ainda em termos evolutivos, sigamos o Mestre, esforçando-nos dia a dia, momento a momento, existência a existência, em trazer esses ensinamentos evangélicos para a intimidade do nosso ser, esforçando-nos em assimilar o Evangelho do Cristo e esforçando-nos ainda mais em vencer as nossas próprias imperfeições e em vivenciar os ensinos de Jesus perante nós mesmos e perante o nosso próximo. Mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam.
Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Mas nós vemos aí o surgimento de dificuldades, de empecilhos, no processo de aproximação do Cristo. Somos alertados e conduzidos até o Senhor, até os seus ensinamentos. Mas surgem muitas vezes dificuldades nisso. No texto evangélico em questão, pessoas beneméritas, piedosas, amorosas, conduziam as crianças até Jesus. Mas surgiam dificuldades naquela condução. Mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. E essas dificuldades aí vinham dos próprios discípulos. E quem são os discípulos? Discípulos nós entendemos como os aprendizes. Discípulos de Jesus, aprendizes do Evangelho do Cristo. E aí, discípulos somos todos nós. Todos nós que estamos estudando, aprendendo o Evangelho do Cristo. E nos esforçando, cada um no seu grau de esforço e de suas possibilidades, em assimilar esse Evangelho e em vivenciá-lo no nosso dia a dia. Mas muitas vezes, os discípulos repreendiam os que nos traziam. Muitas vezes os aprendizes mesmos do Cristo, os discípulos do Cristo, os discípulos de Jesus que somos todos nós, pela nossa conduta, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, pelas nossas palavras, muitas vezes nos colocamos, consciente ou inconscientemente, como obstáculos. Aqueles irmãos nossos que desejam ir até Jesus. Somos aprendizes do Evangelho. Esforçamo-nos em assimilar as lições de Jesus e em colocá-las em prática. Mas ainda também trazemos em nós grande número de imperfeições que ainda não conseguimos vencer. E assim, em nossa conduta no dia a dia, diante dos que nos observam, diante dos que convivem conosco, muitas vezes as nossas palavras, os nossos atos, as nossas atitudes, muitas vezes constituem obstáculos para aqueles que desejam ir até Jesus. Muitas vezes, com uma palavra mal dada, com uma atitude equivocada, com uma conduta ainda não tão correta, às vezes, muitas vezes,
Afastamos da caminhada até Jesus aqueles que convivem conosco, que nos observam. Muitas vezes desanimamos outros na caminhada até o Cristo, porque observam a nossa conduta, observam as nossas atitudes, e elas nem sempre estão em consonância com o Evangelho, porque ainda somos imperfeitos. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Os discípulos repreendiam aqueles que levavam, que conduziam os meninos, as crianças até Jesus. No texto, naquela época, talvez, por acharem que a missão de Jesus, na sua grandeza, Jesus não teria tempo para despender com os pequeninos, com as crianças. Mas em termos espirituais, e trazendo para o nosso dia a dia e para a nossa intimidade, muitas vezes também repreendemos, causando dificuldades e obstáculos para aqueles que caminham até Jesus, observando e nos observam. E esse repreender pode ser através de exigências descabidas, às vezes exigências dogmáticas, em que muitas vezes, nesse processo de aprendizado e de caminhada até o Cristo, observamos as imperfeições, às vezes as tendências ainda desequilibradas ou negativas de nossos irmãos. Quando deveríamos nos preocupar em centralizar o nosso esforço, observando as nossas próprias tendências negativas, as nossas próprias imperfeições. E muitas vezes desanimamos aqueles que estão também como nós, crianças em caminhada evolutiva, querendo deles virtudes que nós mesmos ainda não temos. E muitas vezes as repreensões que fazemos, as exigências que fazemos, desanimam aqueles que nos observam de prosseguirem na caminhada. Analisando esse versículo, então, e tendo como crianças a nós mesmos na caminhada evolutiva que desenvolvemos, muitas vezes com muitos erros e muitas quedas, e o processo, esse processo de caminhada, que é de crescimento, que é gradativo, de crescimento espiritual, e também na construção de um mundo melhor, de uma nova era, temos uma mensagem de Emmanuel no livro Coletânea do Além, psicografada por Francisco Cândido Xavier,
em que ele nos diz: a criança é o futuro. E com exceção dos espíritos missionários, os homens de agora serão as crianças de amanhã, no processo reencarnacionista. O trabalho redentor da nova era há de começar na alma da infância. Se não quiseres divagar nos castelos teóricos da imaginação supraexcitada. É lógico que a legislação será sempre a casa nobre dos princípios que asseguram os direitos do homem. Entretanto, os governos não poderiam realizar integralmente a obra renovadora sem a colaboração daqueles que hajam sentido a verdade do bem, a verdade e o bem com Jesus Cristo. E mais à frente ele prossegue: não nos esqueçamos, porém, de que a psicologia do homem comum ainda se enquadra na esfera de análise devida à criança. É por isso, talvez, que Jesus, por mais de uma vez, deixou escapar o sublime apelo: deixai vir a mim os pequeninos. Não observamos aqui tão somente o símbolo da ternura. O mestre não demonstrava atitude meramente acidental junto à paisagem humana, aureolada de sorrisos infantis. Aludia assim, a tarefa bem mais profunda no tempo e no espaço. Sabia ele que durante séculos a grande questão das crianças estaria moldada em necessidades educativas. E com muita propriedade, o Cristo exclama: deixai vir a mim, e não simplesmente vinde a mim. Sua exortação divina atinge a todos os que receberam a mordomia da responsabilidade espiritual nos quadros evolucionários da Terra, para que não impeçam à mente humana o acesso real às suas fontes de verdades sublimes. Constituindo a infância a humanidade futura, reconhecemos ao seu lado a região de semeadura proveitosa. E reconhecendo nós outros que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não encontraremos outra senda de redenção estranha aos fundamentos de sua doutrina de verdade e de amor. Desse modo, a par do esforço sincero de quantos cooperam pelo ressurgimento da concórdia no mundo, voltemo-nos para as crianças de agora, cônscios de que muitos de nós seremos a infância do porvir. Organizemos o lar que forma o coração e o caráter, e a escola que iluminará o coração. Estejamos igualmente atentos à verdade de que educar não se resume apenas a providências de abrigo e alimentação do corpo perecível. A iniciativa de educação é de importância essencial no equilíbrio do mundo. Cuidemos da criança como quem acende claridades no futuro. Compareçamos em companhia delas à presença espiritual do Cristo e teremos renovado o sentido da existência terrestre, colaborando para que surjam as alegrias do mundo num dia melhor. Processo educativo. Educar as crianças, mas também educar a nós mesmos. Porque, como dissemos, como vimos, somos crianças
muitas vezes ainda engateando em termos de evolução. E o Evangelho do Cristo aí está, como fonte renovadora de comportamentos, como fonte educadora dos seres. Prosseguindo, Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus, porém, vendo isso, a visão de Jesus é profunda. Jesus, o Espírito puro, governador do orbe terrestre, nosso Senhor e Mestre, ele tem a visão de profundidade. Ele conhece a cada uma das suas ovelhas. A sua visão atinge o âmago do ser. E vendo isso, indignou-se e disse-lhes. Jesus indignou-se no sentido de reagir àquela postura dos discípulos que somos todos nós, de repreender ou dificultar o caminho de nossos semelhantes, a caminhada de nossos semelhantes, rumo a Ele. Então, indignou-se, a reação de Jesus. Mas uma reação esclarecedora, porque logo em seguida ele disse, ele esclarece, deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Deixai vir os meninos a mim e não os impeçais. Deixar é imperativo. Deixai os meninos, vir a mim os meninos. Processo evolutivo. Ou seja, deixai os meninos vir a mim. Isso é gradativo. É um processo gradativo de evolução de cada um de nós. Deixai vir os meninos a mim. Evolução é construção dia a dia. É conquista dia a dia, que necessita de esforço, de perseverança, de disciplina. Deixar é imperativo. O nosso destino é a perfeição. Podemos retardar com o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de ação, podemos retardar o nosso processo evolutivo. Mas o progresso é uma lei de Deus. E ninguém pode impedir que isso aconteça. Deixai vir os meninos a mim. Deixai as crianças irem crescendo, irem aprendendo, se aprimorando gradativamente de existência em existência. E é isso que ocorre com todos nós. Deixai vir a mim os meninos. E colocando os meninos, as crianças, como nós mesmos, pois as somos em termos de evolução, vemos aí o imperativo da evolução.
Mas se somos crianças, precisamos crescer, precisamos aprender, ir nos amadurecendo em entendimento, em conhecimento e em moralidade. Deixai vir a mim os pequeninos, as crianças. Isso exige esforço de cada um de nós. Pois se temos como meta a perfeição relativa à condição de espíritos puros, que um dia o seremos, mas ainda estamos muito longe disso, esse processo exige esforço. Exige perseverança, exige disciplina. É uma construção dia a dia, que muitas vezes deixamos para depois, deixamos para amanhã, deixamos para uma outra reencarnação. Mas teremos que empreender essa caminhada de ir até Jesus, de ir até Jesus em plenitude, no aprendizado, no conhecimento, na assimilação e na vivência do seu Evangelho. Até que possamos dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Deixai vir os meninos a mim, não os impeçais. Não coloqueis impedimentos, não coloqueis obstáculos, não coloqueis dificuldades. Se nós estamos em caminhada evolutiva, assim também devemos proceder junto dos nossos irmãos, em especiais aqueles mais necessitados, que ainda se encontram mais na retaguarda evolutiva. Deixai vir a mim os meninos e não os impeçais. Ou seja, qual deve ser o nosso proceder? Somos crianças e recebemos sempre o auxílio do alto e de espíritos mais esclarecidos, conduzindo-nos pela caminhada evolutiva. Assim também devemos agir e proceder em relação aos nossos semelhantes, não criando obstáculos ou empecilhos de forma alguma na sua caminhada. Mas deixá-los caminhar, ajudando-os, estendendo-lhes as mãos, cooperando com eles, auxiliando-os também na caminhada, como também somos auxiliados por aqueles que estão à nossa frente. Porque dos tais é o reino de Deus. Porque dos tais é o reino de Deus. Porque dos pequeninos é o reino de Deus. Ou seja, é um processo longo de caminhada evolutiva. Mas é um processo que depende, como já dissemos, do nosso esforço e da nossa perseverança. Dos tais das crianças, em simplicidade, em docilidade, em interesse em aprender. Dos tais é o reino de Deus. Mas para chegar lá, é preciso realizar essa caminhada. O reino de Deus está não no exterior, mas é dentro de nós mesmos. E esse reino de Deus somente florescerá em nossa intimidade
à medida que avançamos na evolução, à medida que nos despojarmos gradativamente das nossas imperfeições, e crescermos em aprendizado, em entendimento e em moral. O reino de Deus é de todos nós, mas para alcançá-lo, o esforço depende de nós mesmos. Esse reino, para cada um de nós, pode estar mais longe ou mais perto. Depende de cada um de nós, de como agimos. Da nossa perseverança nessa caminhada evolutiva. Do esforço que fazemos em vencer a nós mesmos, em vencer a nossa inferioridade e em crescer no aprendizado do Evangelho e na vivência cristã. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira alguma entrará nele. Vamos repetir. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Ó, Jesus então deixa claro. Em verdade vos digo. Em verdade. Jesus, a fala de Jesus, reflete a lei de Deus. A ação de Jesus está, por ser ele um espírito puro, ele age em consonância com os desígnios de Deus e com as leis de Deus. E ele afirma, e o que ele afirma é a verdade. Qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Então, há condição para recebermos o reino de Deus. Que, como dissemos, o reino de Deus não é um reino exterior, mas é um reino íntimo, na intimidade do espírito imortal. E para recebê-lo, devemos proceder como menino. Aí, menino, em docilidade, em obediência, em interesse de aprender e de crescer cada vez mais, em doçura, em simplicidade, com aquela pureza que criança simboliza. Então, a condição para cada um de nós, crianças espirituais que somos, para recebermos o reino de Deus, é a humildade, é a simplicidade, é o interesse em aprender e em crescer cada vez mais. É a doçura e a pureza de coração. Porque esse reino de Deus só virá até nós, só estará presente em nossa intimidade quando crescermos. À medida que crescermos em humildade, simplicidade, doçura, bondade e pureza de coração. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. E tomando-os nos seus braços. Nós vemos aí a atenção, o zelo, o cuidado do nosso Mestre Jesus em relação ao seu rebanho, em relação a cada um de nós, em relação a todos nós.
tomando-os nos seus braços, estendendo-lhes as mãos e conduzindo-os com doçura, com ternura, educando, orientando, tomando-os nos braços. É assim que Jesus age conosco. É assim que Jesus age com relação à humanidade terrestre. É assim que Jesus age com o seu rebanho imenso. Tomando no braço, principalmente os mais pequeninos que somos nós. Espíritos altamente imperfeitos e endividados que ainda somos perante a lei de Deus. Jesus toma-nos nos braços, ajudando-nos a caminhar, sustentando-nos na caminhada evolutiva, fortalecendo-nos na caminhada, amparando-nos, reerguendo-nos quando caímos. Isso é tomar no braço. E se Jesus age assim para com cada um de nós, assim também devemos agir com relação aos nossos semelhantes. Tomar nos braços, conduzir com ternura, estender as mãos e conduzir com ternura, com docilidade, compreendendo, tolerando, perdoando, tendo compaixão daqueles que se encontram mais atrasados do que nós mesmos, ou mais necessitados do que nós mesmos. Tomá-los nos nossos braços, conduzi-los com segurança, mostrando o caminho. Mas aí é preciso realçar que tomar nos braços não é apenas com palavras, mas com o exemplo. Pois o exemplo diz muito mais do que palavras. É o exemplo que envolve e que contagia. É o testemunho. Tomar os nossos irmãos mais necessitados em nossos braços, dando o nosso exemplo, dando o nosso testemunho, compreendendo a condição de cada um, a capacidade de cada um de entendimento, o caminhar de cada um, mas conduzi-los. Não apenas dizer qual é o caminho, mas dar o exemplo e ajudar. Exalar por eles e acompanhá-los na caminhada. E impondo-lhes as mãos, os abençoou. Jesus abençoa a todos nós. Está abençoando, sempre nos abençoa e continua abençoando-nos, enviando-nos os recursos de que necessitamos para o aprendizado e a redenção de nossa alma na caminhada evolutiva. E à medida que caminhamos e vamos nos libertando de nossas imperfeições, tornaremos-nos abençoados em paz íntima, em tranquilidade, em serenidade. Para terminar, então, a nossa reflexão de hoje, vamos ver mais uma página de Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier,
Há uma página intitulada Sejamos Simples, que se encontra no livro Ideal Espírita. Sejamos simples. Surge o progresso da sucessão constante de labores variados em todas as frentes de atividade humana. Um esforço acompanha outro. Um objetivo mais aperfeiçoado modifica os movimentos da criatura. Vida após vida, geração a geração, a humanidade caminha recebendo luz e burilamento. Toda a vida futura, no entanto, depende inevitavelmente da vida presente. Como toda colheita próxima, se deriva da sementeira atual. A infância significa, por isso, as vibrações da esperança nos dias por vindouros, muito embora a fragilidade com que se caracteriza. A ingenuidade dos pensamentos e a meiguice dos modos dão à criança os traços da virgindade sentimental necessária ao espírito para galgar os estágios superiores da evolução. Eis porque o Senhor, com muita propriedade, elegeu na infância o símbolo da pureza indispensável à sustentação do ser na vida maior. No período infantil, encontramos as provas irrecusáveis de que as almas possuem, no âmago de si mesmas, as condições potenciais para a angelitude. Hoje, pois, saibamos viver com a simplicidade dos pequeninos, na rota da madureza, renunciando às expressões inferiores do egoísmo e do orgulho, da astúcia e da crueldade, que tantas vezes se nos ocultam nos gestos de fidalguia aparente. No reino de Deus, ninguém cresce para a maldade. Sejamos simples, vivendo o bem espontâneo. Observa, portanto, em ti os sinais positivos que conservas da infância, como índice de valores morais para a excursão monte acima. Ser criança em relação ao mal que perturba e fere, realizando a maturação de teus sentimentos na criação do amor puro. Porque somente no amor puro encontraremos acesso à eterna sublimação a que estamos destinados. Agradecemos assim a Jesus, nosso divino amigo e mestre, por mais esta oportunidade de aprendizado, de reflexão, pedindo sempre a Ele que continue nos amparando, nos abençoando, nos direcionando e conduzindo na caminhada evolutiva, ajudando-nos cada vez mais a vencermos as nossas imperfeições e a crescermos em amor, em bondade, em simplicidade e humildade, em fraternidade e solidariedade para com os nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a prosseguirmos na caminhada em direção a Ti, superando os obstáculos do caminho com ânimo firme
e perseverança no bem. Que a tua paz, que o teu amor envolva todos nós agora e sempre. Que assim seja.